Então, Marcos capítulo 10, versículo 17, diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, e honra teu pai e tua mãe. Ele, o jovem rico, respondeu e disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Essa passagem do jovem rico, ela se repete em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E em cada uma delas, em cada uma dessas passagens, em cada um dos evangelhos, há uma característica ressaltada, há uma virtude ou um adjetivo, vamos dizer assim. Aqui em Marcos, ele é chamado jovem rico. Em Mateus, ele é chamado de homem riquíssimo. E em Lucas, homem de posição. Então, 3 coisas que eram atribuídas a ele: jovem, riquíssimo e de posição. Mas essas 3 qualidades que ele tinha não eram suficientes para preencher o vazio dele. Há pessoas que já têm uma certa idade que elas pensam assim: se eu fosse mais jovem. Já viu gente falar isso? Mas quando ela era jovem, às vezes não era feliz. Mas agora pensa que a felicidade dela era se ela fosse mais jovem, né? E como o caso deste, que tinha uma vida pela frente, sonhos, projetos, nada disso era suficiente para fazer ele realizado. Há quem pensa assim: se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse rico, eu poderia comprar isso, eu poderia comprar aquilo, e pensa que a riqueza seria uma razão para ela ser feliz. Mas há quem seja riquíssimo, como é o caso desse jovem, mas que seja tão rico que não tem nada além de dinheiro. É como eu estava falando hoje de manhã, tem gente que ela tenta preencher o vazio dela com a riqueza, de forma que sempre quando ela está enjoada de alguma coisa, ela apela para o dinheiro. Então ela compra uma casa nova, diz que casa maravilhosa, fica feliz, aparentemente está realizada, daqui a algum tempo enjoa da casa, não quero mais morar nessa casa. Vai lá e compra outra casa. Aí tem gente que diz assim: não quero mais morar em Portimão não, quero morar em Lisboa. Vende tudo, vai morar em Lisboa. Tem uma empresa, não estou mais gostando desse negócio, vende aquilo e compra outro. Até que enjoa do marido ou da esposa e casa com outro. Porque é assim que a pessoa, ela está sempre querendo preencher o vazio dela. E quando se trata de uma pessoa rica, ela acha que ela é autossuficiente, que ela pode tudo com o dinheiro que tem. Mas passa a vida comprando e vendendo e não consegue preencher o vazio. E no caso da descrição lá de Lucas, fala que ele era um homem de posição. Ou seja, além de ser rico e jovem, ele era uma pessoa influente. Era uma pessoa que tinha fama, era uma pessoa que era respeitada. Então, ele tinha o que muita gente aí fora vive procurando. Você já viu aqueles artistas que fazem de tudo para chamar atenção nas redes sociais, até papel de ridículo, se expõem porque querem curtidas, querem seguidores, querem fama. Esse jovem tinha fama, era riquíssimo, era jovem, mas era vazio. Há uma passagem lá no livro de Eclesiastes que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo,
Leia, por favor, comigo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem, e não tem nada tão grande que possa preencher esse vazio enorme que não seja a presença de Deus. Só a presença de Deus é tão grande que pode caber o espaço suficiente que há no coração do homem para fazer ele se sentir realizado. Entende isso ou não? Então este jovem, neste vazio que ele tinha, ele foi até Jesus e, apoiado no fato de ser uma pessoa religiosa, porque eu aqui atribuiria mais uma quarta característica dele, mais uma quarta virtude. Ele era um religioso. Ele, além de ser jovem, riquíssimo e de posição, também era religioso. Porque quando Jesus disse para ele, olha, você conhece os mandamentos, e aí citou alguns daqueles mandamentos, a resposta dele foi qual? Eu faço isso aí. E não foi apenas eu faço isso desde a minha mocidade. Então, imagine um genro que toda mãe gostaria de ter, um filho que todo pai e toda mãe gostaria de ter, né? Um genro que toda sogra gostaria de ter, ou um marido que toda mulher gostaria de ter, jovem, rico, de posição e até o quê? Religioso, honra pai e mãe, não rouba ninguém, era honesto, era uma pessoa que aparentemente perfeita, mas nem a religiosidade preenchia o vazio dele. E por isso, quando ele disse que já obedecia os mandamentos desde a infância, o que é que Jesus disse para ele? Versículo 20. Ele respondendo, o jovem rico respondendo, disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vamos digerir isso aqui, parte por parte. Primeiro Jesus olhou. Jesus não olhou, e quando a Bíblia diz que Jesus olhou, não é no sentido de que o olhou fisicamente. Jesus olhou para a alma daquele jovem, porque a palavra que vem em seguida é, e o amor. Quando Jesus olhou para dentro dele, para a alma dele, viu o conflito, viu o vazio que estava dentro dele, viu como ele queria ser salvo, mas ao mesmo tempo estava tão apegado às suas virtudes, tão apoiado nas suas qualidades, e por isso Jesus olhou lá no fundo da alma dele e o amou. E então em seguida disse para ele a terceira palavra, qual foi? Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Quantas vezes eu já atendi pessoas que dizem assim, pastor, eu não sei por que eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou fiel, eu não estou no pecado, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Eu não entendo por que eu ainda não recebi o Espírito Santo. Quem sabe, Jesus está dizendo o quê? Falta-te uma coisa. Eu ainda não tenho certeza da minha salvação, eu não faço nada de errado, eu sou marido de uma só mulher, eu não vivo na prostituição, eu sou fiel nos meus dízimos, eu não falto às reuniões de domingo, mas eu não sei, eu não tenho a certeza da minha salvação, eu ainda trago esse vazio dentro de mim. O que é que Jesus pode estar dizendo? Falta-te uma coisa. E no caso desse jovem, Jesus disse para ele, disse assim, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem, toma a cruz e segue-me. O que é que faltava para aquele jovem? Não era vender tudo que tinha, porque haviam outros seguidores de Jesus que eram ricos, e no entanto, Jesus não mandou eles venderem o que tinham. Pelo contrário, alguns até serviam Jesus com os seus bens. Você pode depois ler na sua casa o caso dessas mulheres, Joana, mulher do procurador de Herodes, Susana,
entre outras, que está escrito ali, as quais lhe prestava assistência com os seus bens. Então Jesus teve vários seguidores. José de Arimateia era um senador e riquíssimo, e mesmo assim Jesus não falou para ele se desfazer do seu cargo político e das suas riquezas, porque diferente deles, dessas mulheres e de José de Arimateia, eles não tinham o coração nas riquezas. A prova disso é que elas prestavam assistência com seus bens a Jesus. O José de Arimateia, quando Jesus foi preso e crucificado, ele ofereceu o sepulcro da família. Não era qualquer um que tinha uma sepultura naqueles dias, como a que José de Arimateia tinha, e ele cedeu a sepultura da família para sepultar o corpo de Jesus. Eram pessoas que eram ricas, mas a riqueza não era um problema para elas. Mas esse jovem aqui, ele se apoiava nas suas riquezas, ele se apoiava na sua religiosidade e achava que poderia ser salvo por causa daquelas virtudes. Então Jesus tinha que mostrar para ele que o que faltava para ele era tirar o coração da sua riqueza, da sua posição, e colocar o seu coração totalmente em quem? Em Deus. Então há pessoas que ainda não foram transformadas, embora estejam na igreja, sejam cumpridoras de muitos mandamentos, como diz aqui na história do jovem rico, mas ainda não nasceram de Deus, ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, porque existe outra coisa dentro dela que tem sido mais importante do que a salvação dela. E se você quiser fazer um teste, se isso é verdade ou não, basta você se transportar para o lugar do jovem rico. Se fosse você, que Jesus dissesse assim, você de repente diz assim, eu tenho um emprego, que eu gosto muito desse emprego, mas esse emprego me afasta de Deus, porque eu tenho que mentir, eu não tenho tempo para buscar a Deus, eu não consigo manter, eu não sou capaz de manter a minha comunhão com Deus e o emprego ao mesmo tempo. Se Jesus dissesse para você deixar este emprego pela sua salvação, você seria capaz de confiar nele, buscar um outro trabalho em que você consiga manter a sua fé sem ter que trocar ele por causa de um trabalho? Se você tem uma amizade que você não consegue ser amigo daquela pessoa e ser amigo de Deus ao mesmo tempo, porque quando você está na companhia daquela pessoa, você fala o que não deve, você faz o que não deve, mas você gosta muito dela, é um amigo de infância, já te ajudou muito, mas você tem que escolher, e agora? Você seria capaz de se afastar dessa amizade por causa da sua salvação? E assim transportar isso para outras coisas. De repente, você está apegado demais, até mesmo a coisas que são normais, como por exemplo, a família. Não é errado você amar a sua família, errado seria não amá-los. Mas se torna errado quando você ama eles mais do que a Deus. E às vezes faz a vontade deles, contrariando até mesmo a vontade de Deus. Então quem está em primeiro lugar na sua vida? Seus filhos, sua esposa, seu marido, ou Deus que você realmente ama? Então, qual foi a atitude do jovem rico quando Jesus disse para ele vender o que tinha? Está escrito aí no versículo 22. Mas ele, pesaroso, ou seja, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu não sei, pode ser que eu não tenha reparado, mas eu já li os evangelhos e nunca vi ninguém que tenha chegado até Jesus feliz e que tenha voltado triste. Porque o que eu vejo nos evangelhos é o contrário. Pessoas que chegaram tristes e voltaram felizes. Mas no caso dele foi o contrário. Ele chegou feliz porque ele achava que quando perguntasse, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu acho que ele pensava o seguinte, que Jesus ia dizer assim, não, você não precisa fazer nada, você já está salvíssimo, se você melhorar, estraga, porque era isso que ele pensava de quem? Dele próprio. Mas, para surpresa dele, Jesus foi lá e tocou na ferida
mostrou que faltava uma coisa, que ele não esperava que faltasse. Então ele voltou triste. Aí eu pergunto para você, ele queria mesmo ser salvo? Queria ou não queria? Queria, é claro que queria. Se ele não quisesse, não tinha perguntado para Jesus. Daí eu faria uma pergunta para você: você quer ser salvo? Aí você vai me dizer assim: se eu não quisesse, eu não estaria aqui. Mas o problema não é querer, pessoal. Querer não é o suficiente. A pergunta é: você quer o suficiente para abrir mão do que você ainda não abriu por amor a Ele? Porque o jovem queria ser salvo, mas não o suficiente para ter que deixar tudo e seguir Jesus. Imagine o que Jesus estava falando para ele. Quantos que Jesus disse para deixar tudo e eles fizeram? Era para esse jovem rico se tornar o 13º apóstolo. E hoje, ao invés da gente falar 12 apóstolos, seriam 13. Ele seria um apóstolo, ele seria um discípulo de Jesus. Olha que coisa gloriosa. Estaria com a sua história registrada nas Escrituras. Quem sabe seria autor de algumas das epístolas. Mas para ele era mais importante as suas riquezas. E quantas pessoas que Deus poderia usar ela poderosamente. Tem gente aqui que já era para ser um obreiro. Tem pessoas aqui que talvez poderia ser um pastor. Tem gente que poderia ter uma história maravilhosa na presença de Deus, mas está como aquele jovem dividido. Quer ser usado por Deus, mas não o suficiente para abrir mão do que ainda não abriu. Quer ser uma mulher de Deus, quer ser um homem de Deus, mas não o suficiente para se desfazer do que tem impedido isso de acontecer. Então, aquele jovem, ele saiu ali dos pés de Jesus, saiu dali daquele lugar triste. Por quê? Porque ele estava dividido dentro dele. E aí, diante da atitude dele, no versículo 23, Jesus olhou ao redor. Imagina o clima, né? Porque ele estava ali com os discípulos. Os discípulos viram Jesus chamando várias pessoas: deixa tudo e segue. Eles próprios já haviam deixado. Eles não esperavam aquela reação de quem? Do jovem. Talvez, eu não sei, talvez tenha sido a primeira vez que eles viram Jesus dizer para alguém deixar tudo e seguir, e isso não acontecer. Mas Jesus virou para eles e disse o que para eles? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então os discípulos se admiraram das suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Você já teve alguma vez que você falou uma coisa com uma pessoa e você teve que falar uma segunda vez porque ela não entendeu? Já aconteceu? E comigo acontece todo dia. Principalmente no final da reunião. Então, o que aconteceu com Jesus foi exatamente isso. Quando eles viram o jovem virando as costas, indo embora, Jesus virou para eles e disse assim: está vendo como é difícil entrar no reino de Deus os que têm riquezas? E aí eles que já estavam confusos ficaram mais confusos ainda, porque na tradição judaica daquela época, as riquezas era como um sinal de aprovação de Deus, era um sinal de que Deus estava abençoando a pessoa. Então, se eles já estavam confusos, ficaram mais confusos ainda. Aí Jesus teve que falar novamente, só que dessa vez Jesus falou diferente. Ele disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então Jesus falou mais uma vez, só que dessa vez com mais detalhes. O problema não é a riqueza, é confiar na riqueza. Então, olhe para mim, por favor. Existem muitas coisas que não são problemas. Não é problema você trabalhar muito. O problema é você não ter a mesma dedicação que você tem para o trabalho, para buscar as coisas de Deus. O problema não é as amizades. O problema é você, às vezes, fazer mais a vontade dos amigos
do que as de Deus. Existem muitas coisas que podem não ser problema, desde que elas não ocupem o lugar de Deus na sua vida. Então Jesus estava dizendo para eles que o problema do rico é quando ele confia na sua riqueza. O problema do religioso é quando ele confia na sua religiosidade e acha que vai ser salvo porque é religioso. O problema daquela pessoa que faz tudo certinho é achar que porque faz tudo certinho será aprovada por Deus. Tudo que nós confiamos, tudo que nós depositamos a nossa confiança, e aqui a gente lembra do que falamos na semana passada, sobre o bendito homem que confia no Senhor e maldito o homem que confia no homem. Tudo que você confia e substitui a confiança em Deus naquilo, se torna errado. Por isso que eu disse no início, o problema do rico é quando ele acha que ele é autossuficiente e que não precisa de absolutamente nada. E aí, para concluir, Jesus, ele fala, dá mais detalhes sobre isso, e no versículo 28, ele é interrompido por Pedro, quando Pedro diz: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ou seja, Pedro, e mais uma vez Pedro, né? Tinha que ser ele, sempre ele, né? Disse assim: não, Senhor, esse não é o problema para a gente. Nós deixamos o quê? Tudo para te seguir. Não tem nada que ocupe o nosso coração no lugar que deve ser o Senhor ocupado, pelo Senhor ocupado. E aí Jesus respondeu o quê? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, quando Pedro disse: não, Senhor, esse não é o nosso problema não, graças a Deus, deixamos tudo para te seguir. E Jesus disse, em outras palavras: eu sei, Pedro, eu sei o preço que vocês pagaram e continuam pagando, mas fique sabido que vocês não vão ficar desamparados, que no presente vocês vão receber mais do que aquilo que vocês deixaram. E aqui Jesus usa um exemplo muito mais doloroso para ser deixado do que a riqueza. Ele fala deixar pai, mãe, irmãos e irmãs, porque há situações em que às vezes até mesmo a família vira as costas por causa da nossa conversão. Quantos casos eu já vi na igreja de pessoas que os filhos deixaram de falar com os pais, que os pais deixaram de falar com os filhos. Quantos que pelo mundo aí afora, nesses países onde o cristianismo é mais perseguido, quantos foram expulsos de casa? Vocês lembram daqueles testemunhos de Senegal? Foram violadas, homens que foram presos, pessoas que foram expulsas de casa, até passaram fome. Mas tudo isso por causa da sua fé em quem? Em Jesus. E você acha que ser cristão é só vir à igreja aos domingos de manhã com a Bíblia debaixo do braço? Não. Ser cristão é isso. É renúncia, é sacrifício, é desprendimento. Cada um tem algo diferente para deixar, mas não há ninguém que se torne cristão sem ter que deixar alguma coisa. Há quem tenha que deixar o vício, há quem tenha que deixar o orgulho, há quem tenha que deixar a religiosidade, porque era a minha religião, porque eu nasci católico, vou morrer católico. Há quem tenha que deixar amizades tóxicas e que lhe influenciam negativamente, mas todo mundo tem que deixar alguma coisa. Não tem ninguém que possa se tornar um cristão de verdade se não tiver que abrir mão de alguma coisa. E aí é que há a separação do religioso para o verdadeiro cristão. Se a pessoa frequenta a igreja, observa os mandamentos, mas não abre mão, não renuncia, não vive uma vida de renúncia, ela é só uma religiosa. Porque o verdadeiro cristão, ele sempre tem algo para abrir mão. E às vezes, você já pode ter renunciado muitas coisas, e às vezes aparece no caminho outras coisas
que você tem que continuar renunciando. Mas quem tem Deus em primeiro lugar, abre mão do que for preciso para que Ele seja e continue sempre sendo o primeiro na nossa vida. Amém? Nós vamos participar da Santa Ceia, e a Santa Ceia é um exemplo disso. Porque o que nós vamos participar, os elementos que nós vamos participar da Santa Ceia, representam o que Jesus abriu mão por amor de nós. A sua vida, o seu corpo naquela cruz, o seu sangue derramado foi o preço que Ele pagou por nós. E por mais que você possa sofrer por ter que renunciar a alguma coisa, por mais que você possa ser perseguido por causa da sua fé, da sua comunhão com Deus, não se compara ao preço que Jesus pagou por nós. E participar da Santa Ceia significa isso. Significa lembrar do que Jesus fez por nós e renovar os nossos votos de fazer o mesmo por amor a Ele. Amém? Então, fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.